E eu tenho o prazer de receber agora no programa Bem Viver, o primeiro programa que sai dos estúdios para fazer um programa completamente especial. Recebo hoje um grande comunicador, o âncora aqui da Band Sorriso, Miro Ribeiro. Seja muito bem-vindo, Miro. Tudo bem, Marley? Grande abraço a você, a todos os telespectadores. A gente comentava um pouquinho antes de iniciar aqui o programa que essa posição de entrevistado não é assim muito confortável, né? Para quem está acostumado a estar no inverso, exatamente do outro lado. Mas olha, eu me sinto acima de tudo, Marley, homenageado de participar do seu programa. Nós que estamos na mesma equipe, né? Você disse aí, estou no comando do programa Band Sorriso, e para mim um marco importante que no dia 7 de abril completei 4 anos à frente desse telejornal, desse programa jornalístico. Portanto, há 4 anos me comunicando, falando com esse povo amigo, esse povo maravilhoso que nos acolheu de braços abertos. Eu fiz gosto em conversar, em trazer o Miro como meu convidado especial para um programa inteiro, mostrar um pouco, para explicar ou para contar para vocês os bastidores, como que é o Miro, além daquele profissional que você veio de segunda a sexta-feira trazendo o noticiário. Miro, como é que tudo começou na tua vida, a relação com a comunicação televisiva? Então, eu só preciso falar rapidamente do início. Eu sou de uma família de 8 irmãos, sou o penúltimo. Depois de mim tem aí o meu irmão Ademir, que é o mais novo da turma, os demais são todos com mais idade, mais experientes. E eu nasci na cidade de Caraíma, uma pequena cidade que fica nas proximidades de Umuarama, noroeste do Paraná. E vim muito cedo para o Mato Grosso porque meu pai, ele tinha uma pequena chácara de café e na época, na década de 70, a situação estava muito complicada em função das frequentes geadas que aconteciam, meu pai com tantos filhos para criar, a renda já não era muito boa, a geada vinha, destruía tudo e ele resolveu então se aventurar no Mato Grosso, atendendo a esse chamamento do governo federal na década de 70, que era para ocupar o território, para não entregar. E aí o governo na época fez alguns incentivos e meu pai decidiu embarcar nessa. E veio para a Alta Floresta, chegamos no dia 12 de fevereiro de 77. Uau! A cidade de Alta Floresta se resumia numa colônia de madeireira e olha que a Alta Floresta foi uma das primeiras da região. Sorriso sequer existia a possibilidade de termos a cidade de Sorriso. Então é isso, nós chegamos em 77, tivemos uma vida extremamente rural até os 12, 13 anos de idade, vida em comunidade. Fui muito incentivado pelo rádio, porque enquanto a gente morava na zona rural, eu ouvia muito rádio. Aqui é difícil você não encontrar alguém que não tenha tido a sua infância, a sua adolescência ou a sua juventude embalada pelas ondas da Rádio Nacional da Amazônia. Rádio Edelson Moura, Márcia Ferreira. Eu diria que a grande pedagoga da minha vida foi tia Heleninha, entendeu? E até acho que hoje faltam comunicadores que se dedicam a esse trabalho direcionado às crianças, enfatizando a importância da cidadania, das datas comemorativas. E a tia Heleninha teve uma influência muito grande em minha vida nesse sentido. Meu pai sempre foi um ouvinte assíduo de rádio, ouvia muito Rádio Record de São Paulo, Rádio Farroupilha, de Porto Alegre, Rádio Brasil Central de Goiânia, e eu sempre ali por perto, garotinho, às vezes ali abraçado nas pernas dele, ele ouvindo o rádio que estava lá em cima do guarda-roupas, e eu acredito que isso me influenciou muito. Marley, eu me lembro que nós gostávamos muito de ouvir um programa chamado Os Ponteiros Apontam para o Infinito. Era um programa do Padre Vitor, da Rádio Aparecida do Norte na época. E aí a minha mãe sempre dizia, olha, esse garoto fica atento ao programa, ou ele vai ser padre, ou ele vai ser comunicador. E aí, como padre, eu senti que eu não tinha muito a vocação, De fato, a comunicação me adotou, Ou eu adotei a comunicação, não sei qual seria a expressão correta aqui. É encantador ouvir ele falando a respeito desse lado pessoal dele, porque assim, todo o posicionamento quando ele tem frente às câmeras, em frente ao nosso jornal todos os dias, ele é um grande comunicador e contando um pouco assim, a gente humaniza mais, tem mais esse acesso com esse grande comunicador que está aqui ao meu lado, que eu tenho o prazer de receber.
Mas qual que foi a tua experiência primeira com a televisão? Onde que foi? Em que ano que foi? Então, eu trabalhava numa loja de produtos veterinários lá em Alta Floresta. Eu vendia sementes, adubos, descarregava caminhões de cacau. Eu me lembro das rações Purina, vendia Folidol, pentabiótico. Então, eu conheço um pouquinho dessa área aí de produtos veterinários. Trabalhei 4 anos numa empresa. Quando eu tinha por volta de 16, 17 anos, sempre ouvindo a Nacional da Amazônia, eu tinha o radinho lá na prateleira da loja, né? Eu não podia ficar sem ouvir a programação da rádio. Mas aí um belo dia, assim, parece que é aquela coisa já de estar traçado o seu destino, né? Um amigo veio comprar algumas sementes de hortaliças e ele trabalhava na rádio exatamente como diretor comercial. E ele falou, você não tem interesse de repente, iniciar como, na época, falava sonoplasta. Verdade. Hoje o pessoal fala DJ, hoje fala é o técnico de som, não, mas na época era sonoplasta. Eu falei, olha, eu gostaria muito mesmo, muito. E aí então, para não ter que sair da empresa, eu comecei a fazer à noite. Inclusive num horário que era neutro. Tinha a Voz do Brasil, né? Depois da Voz do Brasil tinha o horário político no rádio. Eu me lembro que eu ficava treinando naquele espaço, que a rádio não tinha programação e tal. Bom, não demorou nada. Às 11 da noite eu já estava comandando um programa romântico. Fazia um programa assim de músicas românticas. Inicialmente eu fazia esse programa gravado, né? Porque eu tinha muita insegurança de falar ao vivo e tal. E aí a gente deixava gravado e na época daqueles rolos, aqueles Akai, fita, né? Aquelas fitas grandes assim. E aí eu ia para casa e ouvia aquela programação. E eu não sei se aconteceu isso com você também, Marley. A gente quando começa assim, parece que a gente não aceita muito o timbre da sua voz. Você parece que fala, poxa, mas é isso que as pessoas estão ouvindo, pelo amor de Deus, não dá, né? Dá aquela vontade assim de desistir, você até pensa assim, poxa, isso não é para mim. Mas aí a coisa foi acontecendo. Eu fiquei cerca de um ano no ar, nesse horário das 11 às 1. Aí o diretor da rádio já me jogou para tarde, que é um bom horário, né? Das 2 às 4. Depois fui fazer sertanejo no fim da tarde. E aí um belo dia já estava fazendo o horário nobre do rádio, porque para quem não sabe, de repente você que não é do meio, o horário nobre do rádio, a gente sabe que fica aí na faixa das 7h30 da manhã até às 11, que é quando o rádio realmente interfere na vida das pessoas. Não é isso? E aí tive a oportunidade de flutuar aí em vários horários nessa programação da Rádio Progresso AM de Alta Floresta. E aí o pulinho para a TV foi... A música chegou a ter peso também na tua carreira? Tu chegou a trabalhar com a música ou não, somente como radialista mesmo? Eu sou de uma família que gosta muito, muito de música. Aliás, quando nós chegamos aqui no final da década de 70, a gente não tinha assim outra opção a não ser nos finais de tarde ouvir meu avô com o seu violão, sentado na cama dele, tocando e os netos todos em volta. Aí você vai me perguntar, e a Rádio Nacional? Nessa época não tinha. A Rádio Nacional só foi entrar no ar em 79. Então, distante de tudo aquilo que as pessoas chamam de civilização, a única opção de alegria, e olha que alegria, que felicidade, e a gente era feliz e sabia. Ouvindo o meu avô tocar um violão, e ele influenciou muito nessa questão de tocar o violão, e eu desde os 7 anos de idade eu toco um violãozinho, e devo isso ao meu avô, aos meus tios. Aliás, nós somos em 8 irmãos, apenas 2 não tocam violão, né? Então a música foi muito importante, só que eu sempre comecei a me voltar mais para o lado da notícia, da informação. O começo do rádio foi realmente com música, mas aí com o passar do tempo a gente foi começando a se focar mais na parte de notícia, boletins de hora em hora, o jornal da rádio, até que um dia saiu a primeira concessão de TV. Nossa, eu fico falando isso aqui, Marley. As pessoas devem pensar, o Miro é o dinossauro da televisão aqui da região, mas eu vou falar algo que eu tenho condições de provar. No Nortão de Mato Grosso, a primeira emissora de TV que foi ao ar foi a TV Centro-Norte, afiliada à Rede Bandeirantes na época, lá em Alta Floresta. E olha, de uma maneira bem artesanal, eu confesso para você que eu fui o primeiro apresentador de TV desta região. Poxa vida! E que orgulho nós temos aqui comemorando 4 anos à frente do nosso jornal aqui na Band Sorriso. Você ainda se recorda, Miro, do sentimento que foi a primeira vez você olhar para uma câmera? Porque assim, uma coisa é a gente estar aqui gravando, eu olhando para o Miro e tudo, mas encarar uma câmera como apresentador de jornal. Você ainda se lembra dessa sensação? Então, eu trabalhava na rádio, daí a pessoa que estava montando essa emissora lá em Alta Floresta chegou e falou, escuta, eu vejo em você um apresentador de TV, você não quer tentar apresentar? Eu falei, olha, nunca passou pela minha cabeça,
e não, acho que não é para mim. Ele falou, vamos fazer um piloto. Aí fomos lá, gravamos um piloto. Aí ele falou assim, eu me arrisco a dizer, Miro, que você, devidamente lapidado, adquirindo experiência, você tem tudo para ser um dos grandes apresentadores do estado de Mato Grosso. Ele me disse isso. Infelizmente ele já não está mais no nosso meio, né? O Osni Pereira até faleceu com apenas 55 anos, né? Tinha ainda uma vida toda pela frente, mas enfrentou um problema de saúde. E é uma pessoa que eu devo muito, o Osni Pereira, que talvez você vá conhecer da região de Pato Branco. Francisco Beltrão foi um grande comunicador do rádio, Rádio Princesa. Então eu vejo nele o grande professor de comunicação e aquele que me colocou na televisão. Então, logo a gente passou a produzir os primeiros telejornais de Alta Floresta, mas não havia possibilidade de ser um telejornal ao vivo. Era tudo gravado e Marley, as dificuldades eram enormes. Nós trabalhávamos com câmeras dessas amadoras que eram usadas para filmar casamento, filmar festa de aniversário, e não havia ilha de edição. E como que era feita a montagem do jornal? Era feita de uma câmera para outra. Uma funcionava como play e a outra funcionava como rec, ligadas por cabo, e aí ia muito da habilidade do editor, dentro do tempo de 3 segundos, fazer a emenda certinha, inserir algumas imagens, dava para inserir áudio com o microfone também, música, né? Mas era uma coisa muito artesanal. Eu acho que até consigo mostrar alguma coisa para vocês aí, da primeira gravação que eu fiz, sem dúvida foi algo assim, um trabalho extremamente pioneiro. Eu digo para você que foi no ano de 1988, o primeiro telejornal da região de Alta Floresta, região norte de Mato Grosso. É por isso que quando o Miro está à frente do jornal, a gente sente tanta segurança. Eu admiro muito estar lá dentro dos estúdios e poder acompanhar o profissionalismo, porque ele tem isso dentro dele. Esse crescimento, e você acompanhou todos estes passos, é muito interessante, é muito gratificante, é muito, como é que eu vou te falar, emotivo. Até eu estive lá dentro do teu estúdio, vendo você trabalhar ao vivo e tendo essa história, agora sabendo de onde você veio. É por isso que você tem toda essa segurança, né? Com toda certeza. Ah, com certeza, eu acho que é a vivência, né? E depois disso a gente foi evoluindo, os equipamentos foram chegando, e tem uma coisa assim, que na ausência de uma faculdade, porque eu não sei se você sabe, faculdade de jornalismo chegou há pouco tempo na região de Sinop. Então naquela época você se obrigava a aprender no dia a dia, então até serve como dica. Hoje as pessoas têm uma grande ferramenta, que é a internet. Você digita, quero um manual de jornalismo, um manual de televisão, aparece. Na época, se você quisesse, você teria que comprar nos grandes centros, numa livraria. Era muito difícil o acesso. E aí o que eu fazia para suprir essa ausência da faculdade? Eu prestava muita atenção em quem sabia e sabe fazer até hoje, né? Eu ficava observando o Jornal Nacional, por exemplo, a apresentação do Cid Moreira, ficava observando como é que ele falava, a dicção dele, o Sérgio Chapelin, que é fantástico. Depois veio o William Bonner, o Celso Freitas, são os meus ídolos da televisão, né? O Marcos Hummel, são nomes assim que eu me espelhei neles, eu via como é que eles falavam, eu nem prestava atenção na notícia, ficava vendo como é que eles, né, se expressavam com a face, né, gesticulavam, isso tudo para suprir a falta da academia, né, da faculdade. Lia muito, ouvia programas de madrugada no rádio para aprender o que os outros faziam lá fora, criar uma vinheta nova, é isso. Nessa lista de profissionais, na minha, com certeza, eu acrescentaria lá Miro Ribeiro, que são profissionais que eu admiro. Nós precisamos sair para um breve intervalo, eu vou chamar a My Home Nebraska Colchões, mas antes disso, você que está aí nos acompanhando, não saia daí. Depois, no próximo bloco, a gente vai estar falando a respeito de momentos marcantes, fatos emotivos, mostrar um pouquinho da vida também como família, como pai, como esposo, como amigo e tudo mais. Logo depois dos nossos comerciais, não saia daí. E eu preciso também mandar um abraço muito especial para o pessoal da My Home Nebraska Colchões, ali na Avenida Brescancin 2913, telefone 3544-0471, e agradecer pela presença também aqui no programa Bem Viver.
Baju Nebraska, uma empresa que ama realizar sonhos. Para isso, investiu em produtos com qualidade e tecnologia. Uma linha completa em colchões importados. Quer sonhar com a sua casa linda, sofisticada? Vem para a Baju Nebraska, um sonho de loja. E My Home Móveis Planejados. Tudo em um só lugar para te atender melhor. Venha conhecer a nossa loja na Avenida Brescancim, 2913.